Everybody, welcome again to Fostering Língua. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o teste do Duolingo Testes. O teste do Duolingo Testes já foi aceito pela CAPES, e essa é uma notícia muito boa para quem trabalha aqui no Brasil com ciência e quer ir para fora, tentar um mestrado, doutorado ou um sanduíche e precisa de algum tipo de comprovação de inglês. Antigamente se aceitava bastante o Cambridge e o TOEFL, já fiz esses dois inclusive, então tenho alguma experiência com eles. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o Duolingo Teste. Vou fazer um teste aqui e mostrar para vocês como tirar uma nota bem alta. Bom, sou professor de inglês há muito tempo, então eu tenho uma certa habilidade no inglês e o importante é que você faça o teste. Por exemplo, você pode treinar de graça no Duolingo Teste e quando se sentir confortável, você já pode fazer a prova valendo, né? Vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes de se fazer para chegar no nível avançado. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Vamos ver quanto que eu vou tirar, na verdade, né? Perfeito, vamos deixar assim e vamos fazer esse teste então. Bom, parece que eu vou ter que parar isso aqui. Bom, de qualquer forma, eu não pude mostrar muito da hora que eu estava fazendo o teste, porque quando eu estava fazendo ele, basicamente eu precisei de conectar aqui, eu fiz ele um pouco correndo, então aconteceu isso aí. De qualquer forma, a pontuação que eu tirei foi entre 145 e 155, não foi a melhor, que poderia ser 160, que é o máximo, né? Mas foi isso, fazer isso muito rápido dá isso também. Bom, é isso aqui. Vou apertar pronto, essa foi a minha pontuação. Se você apertar aqui e entenda a sua pontuação, eles vão mostrar qual mais ou menos seria o nível que 155 dá. 155 dá C2, né? 145 aqui está no C1, na borda para o C2. 160 então seria o máximo no C2. Para tirar essas notas aqui, você com certeza vai ser aceito em basicamente qualquer universidade que precisa do inglês. Lógico, você vai ter que fazer as outras partes também. Tirando o nível B2, dependendo aí da faculdade, universidade que você está, vai ser suficiente. Dos níveis aqui do B1 para baixo já é um pouco mais complicado. Estou falando no CFR, né? Mas você pode pensar também com o TOEFL e IBT, por exemplo. 120 seria o máximo do TOEFL e IBT, 160 no Duolingo, né? Então aqui a nota estaria entre os 113 aqui até o 119, então um pouquinho abaixo do 120. É isso. Eu fiz o teste e o teste funciona basicamente assim: você tem no começo listenings, né? Áudios que você vai escrever o que você ouviu. Você vai escrever ele, você vai ter 3 chances só de ouvir. Também você vai ter textos que tem umas partes que você tem que colocar palavras, tem que ter vocabulário para conseguir colocar aquela palavra. Eles vão ter 2 ou 3, às vezes 5 palavras, depende do tamanho da palavra que você está precisando completar. E aí você tem que completar com o resto das letras faltando aquela palavra. Eu achei que essa parte, de certa forma, era um pouco difícil. Depois tinha uma parte que era para você clicar nas palavras em inglês que existem. Várias palavras lá e você tinha que clicar em todas que existem. A maioria das palavras são palavras difíceis, mas se você souber um pouco dos sufixos, do prefixo e sufixo que o inglês tem, tipo full, nes, les, ity, isso já ajuda bastante, que você pode reconhecer que aquela palavra tem aquele sufixo ali. Outra parte é a parte de escrever textos, e normalmente as pessoas querem escrever as coisas reais, né? Eu já faço testes há muito tempo, então o que eu fiz basicamente foi escrever coisas que não são reais sobre mim, mas são produções em inglês. Por exemplo, eu falei que uma parte era sobre hobbies, eu falei que o meu hobby é jogar futebol. Nem jogo futebol, para falar a verdade, tanto assim, eu vejo mais do que jogo, mas no texto eu jogava futebol, eu ia lá e torcia e depois gastava dinheiro com isso. Então, né, você pode inventar que a parte importante é a produção. Além disso, o que mais tem? Tem a parte que você tem que falar sobre uma figura. É bem parecido com os testes da Cambridge, que também tem a mesma coisa. Figura lá que você tem que falar por 30 segundos no mínimo. E depois você também tem uma parte que você tem que falar sobre um tema geral. Eu acho que para quem nunca treinou, nunca falou inglês, é muito difícil falar 3 minutos, por exemplo, de um tema, que é a última parte de todas, falar 3 minutos. E nos textos você tem 5 minutos para fazer. 2 textos, se eu não me engano, que são. O teste em si é bem amplo e você tem que fazer com muita atenção para conseguir fazer ele. Mas eu acho que tendo um certo nível de conhecimento e estudando para ter esse tipo de exercício, eu acho que vocês podem até conseguir tirar aí uma nota. É bom porque o teste de graça você consegue fazer ele de alguma forma para você ter uma ideia também, né?
E no Brasil, o inglês fluente normalmente é o inglês B1, B2. Então, as pessoas são fluentes no Brasil, eles vão fazer esse teste aí e vão tirar nota ali entre o B1 e o B2. Muitos professores tiram nota entre o B1 e o B2. Você viu que a minha nota foi entre o C1 e o C2. Fiz rápido, como eu disse, mas eu não gosto mesmo de falar que eu tenho C2, eu gosto de falar que eu tenho C1 e pode ser que eu saia com C2 aí hora ou outra. Mas eu gosto de falar que eu tenho C1 porque aí eu tenho para melhorar. Se eu falar que eu sou C2, em tese eu não melhoraria mais nada, né? Então é até bom que a minha nota não foi no máximo ali. De qualquer forma, é isso. A média nacional aqui no Brasil é sair B1, B2 entre os professores e entre alunos também. Então, olhe na nota quanto que a sua prova, o seu edital pede, por exemplo, para tirar nota no Duolingo Teste e estude sabendo que os exercícios são mais ou menos desse estilo. Produza textos primeiro, textos que vão ter 100 a 200 palavras, então texto de 8 a 10 linhas, e lembre-se de sempre escrever mais do que tentar falar o que você sente. Se, por exemplo, se pergunta para você assim, o que você acha sobre o novo gênero de música? Você não vai falar assim, eu odeio o gênero de música, porque vai acabar a conversa. Você vai falar, muitas pessoas ouvem muitos tipos de música, música é muito interessante. Tem gente que gosta de pop, tem gente que gosta de rock. Minha mãe gosta de rock por causa de sei lá o quê. Inventa, não tem a ver muito com a realidade, tem mais a ver com produção. Fazendo isso aí, acredito que a nota de vocês já vai melhorar, o fato de como vocês vão lidar com a prova, e, e é só estudar, né? Eu sou professor de inglês, como eu já disse. Se você quiser fazer aula comigo, me contata aí, pode me contactar aqui no próprio YouTube mesmo, ou no Instagram. Ano que vem, 2024, estamos aí com turmas abertas. O horário já está um pouco difícil, porque muita gente já colocou o horário deles. Mas a gente pode pensar aí o que eu posso fazer para vocês também. Anyway, guys, thank you for coming. See you guys next time. Bye bye.